Tudo bem, pessoal? Nesse vídeo bem curtinho vai falar sobre os óxidos do cotidiano. A quarta função de funções inorgânicas são os óxidos. A gente vai falar um pouquinho sobre quais deles estão aqui próximo a gente, tá? Uma deles, pessoal, é muito importante, é o óxido de cálcio. Tá? É conhecido como cal virgem ou cal viva, tá? É um sólido obtido pela decomposição de um sal. Ele é muito utilizado na construção civil para preparar de argamassa, cimento, mas também é usado, pessoal, na correção do pH de solos para agricultura, no tratamento de água, de esgoto, produção em alguns casos usado também na produção do açúcar, tá? Para o tratamento dele, tá bom? O dióxido de silício, tá bom? Abundante nas costas terrenas, está presente como na areia como principal componente e é essencial na produção do vidro. Então, olha, pessoal, o óxido de silício ali, ó, tá? Quando você derrete, transforma ele no vidro, tá bom? Quando ele se funde, certo? Outro muito importante, dióxido de carbono, tá? Ele é o gás que está aqui no refrigerante que a gente exala. Além de participar da fotossíntese, tá? O que acontece? As árvores, elas transmitem, algas também, não só árvores, tá? E outros seres, eles transformam o gás carbônico, tá? O dióxido de carbono, em matéria orgânica, tá bom? Através do processo chamado fotossíntese. O que além de participar da fotossíntese, o que torna muito importante para os seus organismos, o gás carbônico é utilizado na gaseificação de refrigerantes, tá? Existem outros, tá? Por exemplo, o extintor de incêndio de pó químico seco é feito a partir de gás carbônico, tá? Mas assim, existem outras utilidades. Beleza, pessoal? E existem outros óxidos. Aqui eu falei, digamos, os mais importantes, tá? Mas a influência deles no cotidiano vai muito além. Os efeitos desses óxidos no meio ambiente. O Sol envia energia para a Terra constantemente. Isso aí é um processo natural. Parte dessa energia, pessoal, ela é absorvida pela Terra e parte é refletida. Alguns gases são responsáveis pela absorção da radiação do Sol, entre eles alguns óxidos, tá? Como o dióxido de carbono, tá aqui colocado. Mas outros também, o metano, vapor de água, água também é um óxido, entre outros. E essa absorção de energia, o pessoal é chamado de efeito estufa. Isso é natural. Então, naturalmente isso acontece, tá? Esses gases ajudam a controlar a temperatura do planeta, o que possibilita que a vida continue. Se não tivesse essa absorção de gases, a temperatura do nosso planeta ficaria a menos de 20 graus Celsius, impossibilitaria que a vida ocorresse, tá? Esse é o chamado de efeito estufa e é natural, tá? No entanto, pessoal, muito depois da Revolução Industrial, o aumento da concentração desses gases na atmosfera provoca uma retenção de calor muito maior, e aí o que a gente chama de aquecimento global. Então, olha o que acontece, pessoal. Nós temos o nosso planeta, a radiação solar chega, ela deveria bater na nossa Terra, um pouquinho ficar armazenado e voltar. Quando que isso seria armazenado? Através dessa camada aqui de gases. Só que essa camada tem ficado cada vez mais grossa. Ela estando cada vez mais grossa, essa radiação solar, ela vem, bate no nosso planeta e acaba ficando por aqui. E aí você tem um aumento da temperatura do planeta. E é muito prejudicial, tá? A partir da Revolução Industrial, a quantidade de gás carbônico na Terra aumentou 31%. Isso é muito, pessoal. Devido à utilização da queima de combustíveis fósseis para a obtenção de energia. Mas também derrubada de florestas, exploração do que tipo de combustíveis fósseis, tá? Por essa queima, principalmente por indústrias e carros, a destruição de florestas por desmatamento e queimadas, destruindo a vegetação, por sua vez absorvia o CO2. O CO2 está no ciclo. A floresta de árvore deveria morrer, a matéria orgânica se decompor, esse carbono deveria virar CO2, mas ser reabsorvido por outras plantas e assim por diante, tá? No processo de fotossíntese. Só que isso, como as florestas estão sendo destruídas, isso não torna possível e esse CO2 fica na atmosfera. Outros gases também ficam aumentando de forma alarmante, como é o caso do metano, tá? Formado pela decomposição da matéria orgânica liberada na digestão de animais ruminantes, tá? Então aqui estão indicados mais ou menos alguns gases, tá? Principalmente a queima gera os óxidos. Esses óxidos, eles produzem produzem um efeito estufa. Um outro deles aqui, ó, a decomposição também gera metano e gera esse óxido aqui que também faz parte, contribui para a produção
do efeito estufa, o gás metano produzido por ruminantes, por PUMs, tá? Isso é um negócio bem sério, produz uma grande quantidade de metano e ele contribui bastante para o efeito estufa. E aí o seguinte, pessoal, o planeta aquecendo, a quantidade de água na forma de vapor também aumenta, e aí contribui ainda mais para o efeito estufa, tá bom? Um outro gás, pessoal, é esse daqui, ó, dióxido de enxofre, SO2. É um gás incolor de cheiro irritante e altamente tóxico. Ele é liberado na queima de combustíveis fósseis como petróleo e carvão, tá? Ou na combustão do enxofre, que está representado aqui. Por isso, quando vocês passarem no posto de gasolina, vocês vão olhar lá que o diesel está escrito diesel S alguma coisa, geralmente S5 ou S10. Esse é o teor de enxofre que tem lá. Porque o óleo diesel, geralmente, que é o combustível, ele tem uma grande quantidade de enxofre. Tendo uma grande quantidade de enxofre, esse enxofre é queimado no combustível e é mandado para a atmosfera. E aí ele forma o SO2, tá? E hoje já se regula bastante a quantidade presente nos combustíveis. Por quê? Porque esse gás lá na atmosfera, ele reage com o oxigênio, dando origem ao SO3, trióxido de enxofre, que reage com água, produzindo ácido sulfúrico. Então, é assim, pessoal. O SO2, além de aumentar a questão do aquecimento global, ele contribui para deixar chuva ácida, tá? O que causa sérios danos à vegetação, provoca impacto ambiental, isso a gente já falou. Então, o SO2 tem essas duas causas. Ele contribui para o efeito do aquecimento global e ele contribui para a chuva ácida, tá bom? Outro óxido que tem o mesmo efeito, dióxido de nitrogênio. É um gás de cor castanho avermelhada, produzido nos motores de automóveis, também de algumas motores de grandes indústrias também. Onde, em razão da alta temperatura, o nitrogênio do ar e o ar se combinam. Então, olha aqui, ó. O nitrogênio e o oxigênio no ar se combinam, formando esse NO. Esse NO reage com o oxigênio, formando dióxido de nitrogênio. É uma cor bem bonita, um castanho bem avermelhado, bem bonito, tá? E ele tem dois efeitos. Um deles também para chuva ácida. Ele reage com a água, formando dois ácidos aqui. Então, ele contribui para a chuva ácida também. E ele contribui também para a questão do aquecimento global. E um outro efeito, ele reage com o oxigênio aqui na atmosfera e provoca o ozônio. Galera, o ozônio é importante lá na camada de ozônio lá em cima. Aqui na nossa atmosfera, o ozônio é muito ruim, tá? Porque ele pode causar irritação nos olhos e na garganta, provocar catarata, que é uma doença no olho, rachaduras em borrachas, por exemplo, pneus de automóveis, destrói equipamentos em geral. O ozônio aqui, pra gente, ele é um poluente, tá? Então, a formação desse dióxido de nitrogênio aqui pelos carros, ela é bem prejudicial, beleza? Aqui, ó, representado o esquema da chuva ácida, pessoal. Você tem aqui, ó, a liberação do dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre aqui pelas indústrias, como pensar pelos carros também queima, reage com o vapor de água, que é as nuvens é vapor de água. Essas nuvens provocam, cai na forma de chuva, essa chuva vai cair com uma acidez maior e vai danificar o meio ambiente no geral. Tudo no geral, né? O meio ambiente eu falo tanto o natural quanto o nosso sintético, danificando equipamentos, tá bom? Então, pessoal, eu quis falar rapidamente aqui sobre os óxidos do cotidiano e aí na nossa aula a gente continua com esse assunto a fundo. Belezinha, pessoal? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.